Bem-vindo à Vida Feita em Palavras. Eu sou o Fábio e eu vou trazer para vocês hoje um conto de fadas bem antigo, amado por muitos, odiado pelas feministas e conhecido por poucos. E o conto é A Bela Adormecida. Primeiro eu vou estar trazendo a versão que eu acho que é mais conhecida de todos, que é a animação da Disney, mas depois eu vou estar trazendo algumas versões escritas para a gente ver as diferenças e a evolução que teve ao longo da história. E tem muito mais por trás da falácia a princesa indefesa que precisa do príncipe para ser resgatado. Então vem comigo para descobrir a verdadeira história da princesa que dormiu por 100 anos. Bora pro vídeo. Então, um certo dia, o rei e a rainha de um reino têm uma filha e convidam todos do reino para celebrar o seu nascimento. E entre os convidados estão as três fadas, Fauna, Flora e a Primavera, para dar as bênçãos na sua filha Aurora. E nessa celebração, né, enquanto as fadas estavam dando as bênçãos, aparece Malévola, que era uma fada que não havia sido convidada. E ela, como as outras fadas, também deixa sua bênção, mas na forma de uma premonição. Ela fala que quando a Aurora fizer 16 anos, ela vai espetar o dedo em uma roda de fiar e morrerá. E aí todo mundo fica em choque e a última fada, né, a Primavera, que não tinha concedido sua bênção, tenta dar uma remediada. Ela fala assim, ó, não posso reverter. Mas em vez de ela morrer, ela vai entrar em um sono e depois vai despertar com um beijo do seu primeiro amor verdadeiro. E para você que é mais novo e nunca viu uma roda de fiar, quem é dos anos 90 deve lembrar, na casa da avó, que tinha aquela máquina que era usada para tecer. E se você já teve uma, provavelmente você é a avó. E aí, para evitar que essa premonição da Malévola acontecesse, as três fadas, Fauna, Flora e Primavera, criam a aurora nos bosques escondidos de todo mundo, prometendo ao rei e à rainha que trairiam de volta quando ela fizesse 16 anos, e aí a maldição não aconteceria, e aí eles poderiam ficar tranquilos. E um certo dia, andando, né, ela sonha, né, como toda princesa sonha com um príncipe encantado, e uma vez cantando, aparece um rapaz, né, que depois descobriremos que é o príncipe Philip, que foi prometido, né, a casamento à Aurora quando ela nasceu. E aí ela encontra esse rapaz e se apaixona, né, e volta para casa, né, onde as fadas estavam preparando uma celebração para ela, né, falando que ela estava apaixonada, que encontrou o homem da vida dela, quem conheceu por 5 minutos, por sinal. E aí elas falam, não, ó, hoje à noite a gente vai voltar para o castelo, porque na verdade você é a princesa, você é filha do rei e da rainha, e você já foi prometida a um príncipe. Nossa, e ela fica desconsolada, como assim? Eu fui prometida a um príncipe, eu, né, o amor da minha vida, e ela chegou a convidar ele para vir à noite, né, para procurar cabana no bosque. Ela fica desconsolada, mas segue com as fadas e volta ao castelo. E aí, ao chegar no castelo, né, que elas foram antes do sol se pôr, elas estavam esperando o sol se pôr, porque aí a maldição não teria acontecido, mas elas deram um espaço, porque elas estavam muito tristes, decepcionadas, desiludidas, e deixaram ela sozinha no quarto. E aí ela é atraída, né, por uma luz, que é a Malévola disfarçada, do nada aparece por um portal uma roda de fiar, onde ela espeta o dedo e entra em um sono profundo. Quando ela entra no sono profundo, as fadas ficam desconsoladas e deixam o reino todo também adormecido, fazendo uma magia para que eles só acordassem quando ela finalmente despertasse. E agora, analisando um pouco essa primeira parte, que na superfície não parece nada demais, a gente descobre muita coisa. Então vamos lá. Os reis tiveram uma filha, queriam né, celebrar com todo mundo, mostrar para todo mundo, e queriam protegê-la tanto, né, que não chamaram o mal no, na figura da Malévola para a sua festa. Todos os pais não querem que o mal aconteça a seus filhos, mas ao querer super protegê-la e excluir a Malévola, né, falando, a gente esqueceu de te convidar, ninguém esquece que o mal existe, todo mundo sabe. Mas a gente quer blindar, quer envolver, né, em plástico bolha o filho. Só que quando isso acontece, a criança cresce despreparado, achando que está num conto de fadas. Entendeu? E aí o primeiro rapaz que ela encontra, ela já se apaixona profundamente, depois de 5 minutos, e ao achar que não vai mais ficar com ele, já entra em depressão, não quer ninguém por perto. E aí quando ela encontra o mal na realidade, quando ela vê a realidade como ela é, que existe o mal, né, simbolizado pela roda de fiar, ela entra num sono profundo.
E isso simboliza uma reclusa, como se fosse a depressão. Você não quer mais entrar em contato com ninguém, você quer se isolar do mundo. E esse é o simbolismo por trás de ela adormecer. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. E quando você entra nesse estado que você exclui todo mundo da sua vida, o reino, ou seja, todos aqueles à sua volta também adormecem. Então, o adormecer dela também impacta aqueles ao redor. E, além disso, quando ela adormece, forma uma espécie de espinho, todo um jardim de espinho em volta que impede as pessoas de entrarem no castelo. E é exatamente isso que acontece. Ela adormece, o entorno também sente esse adormecer e forma esse espinho, excluindo a possibilidade de ela sair desse sono profundo. E isso devido à imaturidade dela, da ingenuidade dela, à inofensividade dela. Não sei se essa palavra existe. Mas, por outro lado, tem o príncipe, que também ele, em paralelo, né, enquanto ela estava voltando para o castelo, ele fala para o pai dele, que prometeu ele em casamento a Aurora, né? Ele não sabia que a menina que ele encontrou no bosque era a Aurora. Ele fala, não, eu não vou me casar com essa princesa porque eu já encontrei o amor da minha vida. Também outro ingênuo, né, sonhador. E aí ele volta no bosque para tentar encontrar a Aurora, só que quem está lá esperando por ele é a Malévola, que o aprisiona e leva ele até o castelo dela. E ela prende ele, falando, ó, eu vou te prender aqui por 100 anos e aí eu vou te liberar. Porque aí você vai lá resgatar a Aurora, você vai estar velho, próximo à sua morte, e sua vida vai ter sido em vão. Mas o príncipe, então, ainda também é muito ingênuo, não é capaz de salvar a princesa. E a princesa, muito ingênua, também adormece, né? E os dois imaturos são como todos jovens, né? Fazem merda. Uma entra no sono profundo, um é preso e fica acorrentado. E aí o que acontece? Eles têm que amadurecer. Então, nesse caso, vem as três fadas, né? E falam assim, nossa, a gente precisa então achar o príncipe, né? Que descobriram que ele realmente já tinha se apaixonado pela Aurora sem saber que era ela. E aí elas vão lá para resgatar o príncipe, né? Na verdade, para dar a ele as ferramentas para que ele possa salvar a Aurora. E aí o que eles entregam? A espada da verdade e o escudo da justiça. E aí elas libertam ele escapa lá com o seu cavalo e volta correndo para tentar salvar a princesa. Porém, Malévola, que não é boba, vê que isso está acontecendo e se transforma em um dragão que sai voando para impedir que ele possa salvar ela. E aí eles lutam, né? Tem a luta entre o príncipe e a Malévola, onde ele, usando a espada da verdade, né, consegue, né, matá-la, atravessar os espinhos e finalmente chegar até a Aurora, dar um beijo do amor verdadeiro, despertá-la e com isso despertar todo o reino e viver felizes para sempre. Ah, Fábio, mas você falou que não era história clichê da princesa que era resgatada pelo príncipe. Tem muito mais do que isso. Então vamos lá. Eu vou trazer uma análise que se baseia um pouco na teoria junguiana, mas muito analisada pelo Jordan Peterson, que são baseados em dois livros que eu vou deixar, né, na descrição o link dos livros, onde ele descreve o mundo como, a um lado, a ordem e o caos, o yin e o yang, o símbolo que eu vou deixar aqui na tela também. A ordem, simbolizada pelo conhecido, pela proteção, pela cultura, a estrutura. O caos, o desconhecido, a natureza, o desconhecimento, o risco, a ansiedade. Então, tudo que é novo está no caos e tudo que é conhecido e estruturado, como rotina, na ordem. O rei, ele quer proteger muito a Aurora. Então, ele cria tanta ordem que ele quer excluir o caos totalmente. Só que o que acontece? Quando ele exclui o desconhecido ou o novo também, ele cria como uma forma de prisão, onde ela fica aprisionada nesse mundo irreal, porque o mal existe, só que não no mundo da Aurora. E aí, quando ela é exposta para algo que ela nunca viu na vida, ela fica em choque, ela entra em depressão, ela quer se isolar do mundo. Então, o rei é a figura da ordem, mas a ordem total que aprisiona. O príncipe, ele simboliza a nova ordem. Só que o que acontece? Ele vem para corrigir os erros do passado, mas para isso ele precisa também amadurecer.
E ele precisa incorporar o desconhecido para se tornar essa nova ordem completa. Então, o que acontece? Como que ele consegue incorporar? Ele vence o caos, simbolizado pela Malévola, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas para ele conseguir vencer o mal, como que ele faz? Ele precisa da verdade e da justiça e encarar o seu maior temor. Por isso que normalmente tem a imagem do dragão. O dragão é uma cobra com lagarto, com dinossauro que voa. É o símbolo do mal. E então ele encara, precisa de coragem, verdade e justiça, para com isso se tornar maduro e reestabelecer a ordem e ser merecedor da princesa. Então, o príncipe, a parte ordenada da estrutura, o rei, estrutura demais que engessa e aprisiona. No lado do caos, a gente tem o lado bom do desconhecido, que é a natureza, as flores, os frutos, o aprendizado vem de encarar o desconhecido. Porém, no desconhecido também vem a frustração, vem os monstros, vem o perigo, vem a ansiedade. Quem tenta ter controle das coisas sabe que é muito difícil lidar com o desconhecido. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, como você se prepara? Porém, tem simbolizado nas três fadas, fauna, flora e primavera, né? Você vê pelo nome que é o lado bom do desconhecido, mas só elas não são suficientes para conter a parte ruim do desconhecido, que é contida na Malévola, que é o dragão do desconhecido. Quando você exclui, ele vai ficando mais forte até a Aurora fazer 16 anos e romper, e ela no adormecimento, e o príncipe ser aprisionado. Mas quando ele consegue integrar o desconhecido, o mal, sob o controle, ele finalmente se torna digno da princesa. E a princesa, da mesma forma que a princesa precisa do príncipe para ela se tornar completa, para integrar os elementos masculinos, o príncipe precisa da princesa para se tornar digno do homem que ele quer vir a ser. E esse casamento é um arquétipo. Arquétipo é tipo o símbolo máximo. É o que simboliza o matrimônio sagrado, onde tem a doçura, a inteligência, todos os traços femininos, simbolizados pela Aurora, que são os dons. Eu vou cobrir um pouquinho mais para frente no vídeo, na versão do livro, aprofundar mais nesse aspecto. E as características masculinas, que é de coragem, proteção e ordem, e quando ambos estão em sintonia, o reino desperta. Então você não só destrói os espinhos, né, que estavam cercando o castelo, mas você desperta também o reino. E uma visão também junguiana desse conto seria que essa história se passa dentro da cabeça de uma pessoa. Então nós temos elementos femininos, criativos, da natureza e caos, temos elementos masculinos, ordem, conhecido, estrutura, e nós só amadurecemos quando nós integramos ambos em sinergia juntos, não excluindo a parte negativa da ordem, que é o aprisionamento, e do caos, que é o mal e os perigos do desconhecido. Mas eu gosto muito da visão matrimonial. O casal ideal traz mais do que a soma das partes, ou seja, realça o que cada um tem de bom, suas virtudes, e minimizam os seus vícios. Então, um ajuda o outro a serem mais do que eles podem separadamente. Vamos agora para a versão do livro. Eu vou cobrir aqui a versão do C.S. Evans, de 1920. Onde são convidadas, na verdade, 12 fadas, e para cada uma delas tinham ornamentos de ouro, e por coincidência a Malévola foi esquecida. E o que eu acho legal nessa versão é que quando ela aparece, o rei começa a inventar um monte de desculpa, falando, nossa, a gente esqueceu de te convidar. Então fica mais claro o simbolismo de o rei querer inventar uma desculpa. Não, eu esqueci que o mal existia, eu esqueci de trazer o mal para a vida da minha filha. Então fica mais claro essa questão da ordem totalitária que impede ela de amadurecer. E a maldição no livro é que ela iria adormecer por 100 anos e depois ser resgatada pelo príncipe. Enquanto na animação ela seria resgatada pelo príncipe sem essa questão dos anos. E aí o rei, né, querendo ter o controle total, ele manda queimar
e coloca um controle para que não entrasse nenhuma roda de fiar. Então não existia roda de fiar, ou seja, não existia o mal no reino. Na animação da Disney, acho que eu esqueci de comentar, mas ele também manda queimar tudo. E aí, a Aurora andando pelo castelo no seu aniversário de 15 anos, vê uma porta que sempre estava trancada, destrancada. E aí ela vai lá, como todo adolescente, né, curioso e sem medo do perigo, entra lá e vai andando, andando, subindo, 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 e encontra uma senhora com uma roda de fiar. E ela, como nunca tinha visto na vida, né, a moça fala, a senhora fala, você quer, né, fiar? Essa aqui é uma máquina de fiar. Ah, tá bom. E aí ela põe o dedo e adormece. Uma outra diferença é que não tem, né, a Malévola se transformando num dragão, as fadas indo resgatar o príncipe. Não, é um príncipe, né, que depois passados 100 anos, ouve a lenda, né, da Bela Adormecida e decide encarar, né, o jardim, a floresta de espinhos, que a simbologia ainda se mantém, que ele voluntariamente arrisca sua vida, né, transformando de um jovem para um adulto, arriscando a vida para salvar a princesa. Então ele dá a vida por ela e amadurece, e aí que ele dá o beijo e a desperta. E agora eu quero comentar rapidamente, porque tem outras 3 versões anteriores a essa, que uma é do Giambattista Basile, que é de 1634, chamado Sol, Lua, Itália. Depois tem uma dos Irmãos Grimm, de 1812, e tem a outra do Charles Perrault, de 1697. A história é bem parecida, tem algumas diferenças com essas que eu comentei, porém o que tem nelas que eu acho interessante é que tem uma continuação. Então o príncipe e a princesa, eles têm uma filha, chama Sol e Lua, e eles vão todos para o reinado do príncipe, onde o pai do príncipe morre e o príncipe se torna rei. E a mãe dele é conhecida por ser uma ogra, né, por comer criancinhas, meio como uma lenda. Porém, um dia que o rei vai encarar uma batalha, o rei, né, o príncipe que virou rei, vai para a guerra, ele deixa a Aurora e seus 2 filhos, né, com uma menina e um menino, com a rainha mãe. E aí a rainha pede para o cozinheiro, fala assim, ó, eu quero que você traga para o almoço o sol, né, para eu almoçá-lo. Você faz com molho, até fala o nome do molho lá. E aí o cozinheiro fala, nossa, o que eu vou fazer? Eu não vou trazer, né, matar uma criancinha inocente. E aí ele esconde e traz um outro animal com esse tempero para a rainha comer. E aí ela fala, nossa, a melhor coisa que eu já comi, agora eu quero a lua. Né? Traz a menina, né, esconde a menina e traz um outro prato, né, disfarçado, né, que a rainha também come. E depois ele pede para trazer a princesa, né, a rainha, né, filha. E aí ele vai lá até ela e fala, ó, rainha, a rainha mãe pediu para eu te trazer. E a rainha Aurora, né, fala, ah, não, tudo bem, eu já não tenho meus filhos, me leva mesmo. Só que na verdade ele explica, ele fala, não, na verdade eu escondi eles, se você quiser eu te levo até seus filhos. E aí eles vão vivendo escondido, até um certo dia, que a rainha mãe, né, ouve o choro ou do sol ou da lua e manda trazer eles para queimar todos em praça pública, inclusive o cozinheiro e sua mulher. E aí no dia, quando ela estava, né, já com o fogo lá, iam tacar eles, o príncipe, né, que já é o rei, volta e olha aquilo lá, e quando a rainha mãe vê o seu filho, ela fica desesperada e se joga no fogo e se mata. É uma continuação um pouquinho mais sinistra, né? E é isso. A versão da Disney você encontra no Disney Plus. A versão de todos os livros que eu mencionei vão estar aqui na descrição. Você consegue baixar de graça porque eles estão em domínio público. Eu vou deixar também o link para os 2 livros do Jordan Peterson que eu usei como base para essa análise, principalmente da Ordem do Caos. E é isso. Então eu acho muito legal, eu adoro fazer vídeo de contos de fadas, porque na superfície parece uma historinha para criança, mas tem uma mensagem, um ensinamento muito grande, que apesar de a gente não perceber, então mesmo que se você não soubesse de nada disso que eu te expliquei hoje, você consegue internalizar através da atitude dos personagens os atos de braveza, de coragem, entendeu? De doçura da princesa. Então todas essas virtudes são percebidas pela gente. Por isso que a gente se interessa tanto pelas histórias e por isso que elas perduram tanto tempo. Da Bela Adormecida, por exemplo, ela era contada oralmente, passada de geração em geração, e aqui estão centenas de anos e a gente ainda assiste
e ainda tem sentido. E apesar de ter essa visão mais moderna, é uma princesa coitadinha que precisa do príncipe encantado, é machista, isso e aquilo, por um olhar um pouquinho mais clínico, você vê que tem muito mais e que isso não poderia estar mais longe da verdade. Então, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse vídeo. Eu vou deixar também aqui na tela ou nos cards os links para os outros vídeos que eu fiz de contos de fadas, tem do Pinóquio, do Peter Pan, do Irmão Urso, do Hércules, que eu achei muito interessante, espero que vocês gostem. E se tiver algum conto de fadas que você quer que eu venha fazer um vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar me esforçando para trazer aqui. Então, se você gostou, deixa um like aqui. Se tem qualquer comentário, pergunta, deixa aqui nos comentários, mesmo se é alguma coisa que você não gostou ou você discorda, eu sempre estou lento para estar melhorando meus vídeos. E me segue aqui no canal, é muito importante para mim. Seria muito bom se você pudesse encaminhar para aquela pessoa que você acha que vai gostar, ou que gosta desses contos, tem os bonequinhos da Disney, mas não sabe o quão ricas são as histórias. Então, por esse vídeo é isso. Eu estou lançando vídeo novo todo sábado. Eu espero você no próximo, então. Muito obrigado. Tchau, tchau.